Casa Branca alega que o governo brasileiro não se esforçou o suficiente e que, de fato, as sanções contra o Brasil, os 50% de tarifas contra produtos brasileiros, vai entrar em vigor no dia 1º de agosto. Enquanto isso, a Câmara dos Estados Unidos anuncia o corte de metade das verbas destinadas à ajuda não militar da Colômbia em mais um movimento de afastamento dos Estados Unidos da América Latina. Lembrando que Estados Unidos e Colômbia são históricos aliados. Aliás, na América do Sul, talvez a Colômbia seja o principal aliado dos americanos. Enquanto isso, o Camboja pede por uma intervenção do Conselho de Segurança da ONU, já que nós temos a Tailândia invadindo o território do Camboja. E sim, ataques vêm acontecendo e uma guerra parece estar cada vez mais próxima. Falar um pouquinho também sobre o Trump, que garante que Israel vai terminar o serviço na faixa de Gaza, entender exatamente o que isso quer dizer, enquanto a justiça francesa briga contra plataformas digitais americanas, principalmente contra o X, e o que está acontecendo com o Brasil. Essa disputa jurídico-política entre Estados Unidos e Brasil pode acontecer também com a França, já que nessa semana os procuradores podem exigir da justiça do país buscas e apreensões e até prisões de executivos do X. Para finalizar, pessoal, a gente tem a disputa também entre Estados Unidos e China no Conselho de Segurança da ONU, já que os americanos vêm tendo uma retórica cada vez mais agressiva, alegando que a China está financiando a Rússia na guerra contra a Ucrânia. Será que eles têm razão? Se vocês querem entender um pouco mais sobre esses assuntos, e muito mais também sobre geografia, geopolítica, atualidades, política, polêmicas, enfim. Tudo para você se manter sempre bem atualizado. Já se inscreve no canal, deixa seu like, compartilha esse vídeo, que o professor Ricardo conta muito com a sua ajuda. Belezinha? Pessoal, para quem não sabe, a Nomad, que é parceiraça aqui do canal, está oferecendo para você uma condição exclusivaça a alguns parceiros, e eu tenho orgulho de falar que são deles, porque eu sou usuário da Nomad, mais de 3 milhões de usuários no Brasil, e tenho as minhas posições em dólares, pelo que eu julgo ser a melhor conta internacional do país, e está oferecendo para você a possibilidade de você diversificar suas posições, comprar os seus dólares, de maneira super simples, com as melhores taxas do mercado, e ainda sem IOF. Na verdade, você vai pagar os 3,5% de IOF, só que usando o meu cupom RICARDOVOLTA, você tem acesso a 3,5% de cashback. Ou seja, você paga 3,5% de imposto definido pelo governo e a Nomad te devolve 3,5% de cashback, ou seja, sem IOF que seria cobrado na sua transação financeira. Cara, é sensacional, tá? Mas corre, porque são os últimos cupons, está acabando agora, pessoal, no final do mês, tá? A gente tem poucos dias aí. Abra sua conta, faça sua transação. A Nomad é aceita em mais de 180 países. Então, em viagens internacionais, você pode pagar com a Nomad. Eu acho que vale muito mais a pena do que contar com o valor do dólar na hora que você for usar o seu cartão de crédito. Além do que, você pode ter acesso ao Nomad Explore, que eu julgo ser o melhor cartão de crédito do Brasil. Eu uso, vou pagando aqui conta de luz, conta de gás, conta de restaurante, enfim. Vou ganhando cashback dolarizado. Tenho acesso à sala VIP da Nomad, ao Nomad Lounge, fora pontos que não expiram, que eu troco por produtos e serviços da minha preferência. Então, se você quiser, galera, QR Code aqui na tela, cupom RICARDOVOLTA e tem acesso à melhor conta internacional do Brasil. Tamo junto? Então, bora lá pro vídeo, pessoal. Seguinte, como eu trouxe para vocês na introdução, de fato, a gente teve um posicionamento da Casa Branca anunciando que o Brasil não se engajou o suficiente para negociar com os Estados Unidos as sanções ou as aplicações às tarifas que foram de 50%. Eu, particularmente, galera, desconfio que não seja exatamente isso, né? Porque, de fato, se a gente for ver o que aconteceu nas últimas semanas, o Alckmin, por exemplo, que é o vice-presidente, ele teve uma conversa telefônica com Howard Lutnick, que é o secretário de Comércio, de 50 minutos, falaram sobre vários temas, o Alckmin falou que uma conversa produtiva, enfim. Na prática, acho que isso não teve grande reverberação no governo Trump. O próprio Trump falou que não estava disposto a negociar com o Brasil, pelo menos não agora, que no futuro conversaria. Mas esse futuro nunca chegou e o dia 1º de agosto está chegando quando as tarifas serão aplicadas. A própria embaixadora brasileira, ela não foi recebida pela equipe do Trump, alegando que não havia nada o que ser discutido. Uma comitiva de senadores do Brasil foi em direção aos Estados Unidos. Tá certo que eles foram no recesso parlamentar da Câmara dos Estados Unidos, né? Então, quando as atividades estavam menos ativas. Mas, de fato, também não conseguiram grandes reuniões e alegam que vão tentar se unir com o setor privado para que o setor privado nos Estados Unidos pressione o governo americano. A gente teve ontem uma carta de 11 senadores democratas falando de todos os prejuízos, alegando que os Estados Unidos importam cerca de 40 bilhões, que depende muito do café, da laranja, dos insumos, para a própria indústria, e isso pode gerar uma inflação nos Estados Unidos. A gente teve
uma série de questões aí relacionadas ao governo Trump, alegando que o Bolsonaro estava sendo perseguido, alegando também perseguições às plataformas digitais. Então, quando a Casa Branca fala que não houve espaço para negociação por parte do Brasil, penso eu que é porque o Brasil não quis abrir mão daqueles 3 pontos que considera essenciais. O próprio Lula falou sobre isso ontem. A gente não vai interferir em processos judiciais, porque Poder Executivo pode negociar questões comerciais e geopolítica externa, mas não pode o Poder Executivo interferir em decisões da Justiça brasileira. É a alegação do Brasil. Fala, por exemplo, que também não vai permitir que as plataformas digitais ajam de acordo com seus próprios interesses, porque o Brasil é um país soberano e tem que respeitar a legislação nacional. Ah, professor, mas eu discordo da legislação nacional, estão censurando tal. Então, por meio de políticas internas, votando em deputados, senadores, enfim, que se prestem a trazer uma transparência ou uma flexibilização maior do que pode e o que não pode ser falado nas plataformas, isso é uma coisa. Agora, uma ingerência estrangeira, o Brasil falou que não vai permitir que isso aconteça. E talvez a outra questão, que seja a pauta de desdolarização, afastamento dos BRICS e coisa que vale, o Brasil também não vai respeitar, pelo menos no momento. O Brasil fala que está disposto a negociar questões comerciais, mas penso que nas questões comerciais o Brasil tem até déficit com os Estados Unidos. Então talvez não seja isso que os americanos queriam de fato. Ou seja, aparentemente o Brasil de fato vai sofrer com essas sobretaxas de 50%. O Brasil alega que vai entrar na OMC a partir do dia 1º, muito possivelmente a OMC vai dar ganho de causa para o Brasil, alegando que essas taxações são injustificadas. O Trump não vai respeitar as deliberações da OMC, assim como os Estados Unidos não respeitam, e o Trump principalmente, né, esses grandes organismos multilaterais, e aí o Brasil deve adotar uma reciprocidade. De 50%, o Trump falou que se ele taxar em 50%, vai ser os 50% que já existiam, mais os 50% do Brasil. Aí o Brasil vai fazer uma reciprocidade em cima dos 100%. Aí o Trump vai taxar em 150%, aí em 150%, aí em 200%, enfim, pode chegar em milhões por cento. Comprar uma guerra comercial com os Estados Unidos, eu diria que não é uma boa para a economia brasileira. Mas e aí, pessoal, qual deveria ser a atitude do Brasil, hein? Deixa aí nos comentários. Outra notícia bem importante está ligado a um posicionamento dos Estados Unidos que eu considero que pode ser um erro do ponto de vista geopolítico. Em que sentido, né? A gente tem, tanto esse ano como no ano que vem, 3 eleições que vão ser decisivas para maior ingerência, para maior interferência, parceria dos Estados Unidos com países latino-americanos. A eleição do Brasil, é fato, galera, que o Brasil é o país mais importante da América Latina do ponto de vista econômico, geopolítico, populacional. Teremos eleições na Colômbia. A Colômbia é um histórico aliado dos Estados Unidos e a Colômbia, que nunca tinha sido governada por um candidato de esquerda, até porque a esquerda na Colômbia sempre foi muito associada a movimento de guerrilha, a ELN, as Farc, o M19, tem hoje o Gustavo Petro, e que vem mostrando um alinhamento maior com os BRICS, entrou no NDB, faz parte hoje da nova Rota da Seda. E temos eleições também no Chile. Gabriel Boric pode perder ali o seu posto, é um cara mais de centro-esquerda de esquerda, para um candidato mais à direita, mais alinhado com as ideias dos Estados Unidos. Então, para os Estados Unidos, essas 3 eleições na América do Sul vão ser decisivas para uma maior interferência, parceria com os países latino-americanos, que cada vez mais se aproximam dos chineses. E é dentro dessa premissa que há uma preocupação muito grande, por exemplo, com a Colômbia. Como eu trouxe para vocês, quando a gente pega parcerias, do ponto de vista militar, por exemplo, com certeza a Colômbia é o país mais próximo dos Estados Unidos. Historicamente, desde a Guerra Fria, os americanos alegando uma luta para acabar, por exemplo, né, com esses movimentos de guerrilha, construíram bases militares, fizeram parcerias militares na Colômbia que até hoje existem. Só que hoje o Gustavo Petro se aproxima dos chineses. Os Estados Unidos aprovaram, por meio do Comitê de Apropriações da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos, uma cláusula, uma legislação sobre essas ajudas internacionais, colocando que os Estados Unidos exigem que a assistência externa seja direcionada somente a países do hemisfério ocidental que atuem como aliados e implementem políticas externas e domésticas coerentes com os valores e interesses da segurança dos Estados Unidos. Portanto, todo país que não tiver esses interesses alinhados, e acho que a Colômbia cada vez mais não tem esses interesses aliados, pelo menos durante o governo do Gustavo Petro,
vai ter esse corte de ajuda. A gente fala de um valor que é de 410 milhões de dólares para 209 milhões de dólares, ou seja, aproximadamente 50% da ajuda econômica não militar, porque a ajuda econômica militar continua, é fato, galera. A Colômbia, por exemplo, até anunciou que poderia sair, né, como parceiro essa da OTAN e tal, mas a Colômbia tem bastante interferência dos Estados Unidos do ponto de vista militar, até como forma de atuação de combate ao narco, enfim, né, sabe o que eu tô falando ali, que atua no território colombiano. Essa ajuda vai continuar. E aí entendo, né? Por que os americanos estão fazendo isso? Penso eu que é uma forma de pressionar o Gustavo Petro para fazer com que tenha queda de popularidade, talvez uma crise econômica, para que troque o governo. Ou que o Gustavo Petro se sinta tão pressionado pela possível falta de assistência de um histórico aliado que é os Estados Unidos, que ele se volte contra os chineses, peça desculpa, né? Não desculpa pública, assim, mas se arrependa das suas ações e volte a ter um alinhamento mais próximo dos Estados Unidos. Só que na minha visão, acho que isso é um erro. Você pode, entende? Como que os americanos poderiam aumentar a sua influência na Colômbia? Poxa, Colômbia, vocês então estão querendo entrar na nova Rota da Seda? Mas por quê? Você tem com os Estados Unidos 40% da sua balança comercial. O que a China vai fazer para você? Poxa, vai investir em ferrovia, vai investir em portos, em infraestrutura? Vem com a gente que a gente faz o mesmo financiamento com condições melhores. A gente tem 40%, por exemplo, do mercado de vocês. A gente pode, sei lá, colocar isenções em alguns produtos. Você pode tentar conquistar a Colômbia de volta por meio de sanções e punições, que na minha visão só vai jogar a Colômbia no colo da China e os outros países latino-americanos também, ou por meio de benefícios. Creio eu, galera, que a Colômbia gostaria de ter um auxílio, uma proximidade com os Estados Unidos, se isso representasse uma coisa boa para os colombianos. Mas se a China vem com ofertas melhores, financiamentos melhores, garantindo a soberania da Colômbia, garantindo, por exemplo, um programa do NDB, o Banco dos BRICS, que vai financiar projetos colombianos, vai se manter alinhado com os Estados Unidos, que exige contramedidas cada vez mais fortes? Então, na minha visão, não é o melhor jeito do Trump conquistar os países latino-americanos. E isso pode fazer com que Brasil, Colômbia, Chile e outros países da América do Sul, por exemplo, se alinhem mais ao interesse dos BRICS e também da China. Enquanto isso, a guerra entre Camboja e Tailândia vai escalando. A gente já discutiu aqui nos vídeos passados que existem disputas históricas. Camboja, ex-colônia francesa, a Tailândia, ex-aliado, né, durante ali o período da Guerra Fria, também dos franceses. Quando a gente teve uma separação, quando a gente teve o fim desse movimento colonial da França, a França conseguiu definir naquele pós-Segunda Guerra Mundial que parte do território, inclusive templos importantes, ficariam sob domínio do Camboja. A Tailândia nunca aceitou de fato, mesmo com a decisão da Corte Internacional de Justiça, e alega que algumas áreas próximas do templo e algumas áreas fronteiriças pertencem à Tailândia. Sempre houve escalada da violência, sempre houve troca de acusações. Em maio de 2025, os soldados ali do Camboja foram mortos por ataques à Tailândia, só que a Tailândia alegou que o Camboja que tinha provocado. São dois governos em crise, e quando você tem um governo em crise de popularidade, usar uma guerra para reforçar sua popularidade é uma das melhores medidas. Então, a Tailândia usa o ataque ao Camboja para reforçar sua popularidade, e o Camboja usa o ataque à Tailândia também para reforçar sua popularidade. Histórica disputa entre os dois países. Só que a Tailândia, ela é mais poderosa do ponto de vista numérico, tecnológico. A Tailândia é uma grande aliada militar dos Estados Unidos. Tanto que, por exemplo, os ataques aéreos feitos contra o Camboja utilizam caças F-16. Aliás, o Camboja até fala que conseguiu derrubar um dos caças F-16. E os ataques continuam acontecendo, só que agora a gente teve blindados tailandeses que vão se aproximando da fronteira com o Camboja, muito possivelmente para tomar algumas posições do país, e até algumas áreas que já foram invadidas. As mídias locais alegam que a gente já teve 36 mil moradores que tiveram que evacuar algumas posições de 4 províncias fronteiriças com a Tailândia, justamente por conta desse avanço territorial dos tailandeses. O Camboja convocou uma reunião do Conselho de Segurança da ONU e, por enquanto, a Malásia, que é a líder da ASEAN, um grupo político, né, que media ali as relações do Sudeste Asiático, falou que conseguiu um cessar-fogo, só que ainda tem que negociar como que vai retirar as tropas, e o Camboja pede para que o seu principal aliado, que são os chineses, tentem mediar a situação, para que a Tailândia não domine áreas do Camboja.
Lembrando que é uma região super estratégica, ali você tem os velhos e os novos tigres asiáticos, uma região extremamente pujante do ponto de vista industrial e de grande turismo internacional. Então não interessa para nenhum país que haja uma guerra local, muito menos para os chineses, que têm grande interesse regional. A gente teve também, pessoal, coloquei para vocês, que o Hamas não aceitou a proposta de cessar-fogo, ou na verdade, né, o Trump e o Netanyahu não aceitaram a proposta de cessar-fogo do Hamas, já que previa a retirada das tropas, previa também que a guerra acabasse em algum momento, e Israel e o Trump não alegam que isso seja uma motivação justa. O Trump aparentemente se cansou, bem como Benjamin Netanyahu, e eles falam que medidas alternativas serão adotadas para resgatar os reféns que estão na faixa de Gaza. O Trump falou com todas as palavras que Israel vai terminar o serviço. E me preocupa porque eu não sei exatamente o que é terminar o serviço. Penso eu que deve ser eliminar completamente o Hamas, custe o que custar. Seja com deslocamento forçado da população, seja com a criação daquelas cidades humanitárias, que são campos ali fechados, com controle militar de Israel. Quem quiser ficar em Gaza vai ter que obedecer às decisões militares de Israel, ou ir fugir, ir para outros territórios, né? E, enfim, isso vem sendo criticado pelo Macron, que vai reconhecer a Palestina, pelo Pedro Sanches, o Keir Starmer, por exemplo, do Reino Unido, também um histórico aliado. Ainda não anunciou que vai reconhecer o Estado palestino, mas vem criticando muitas ações do Benjamin Netanyahu, mas aparentemente é o que vai acontecer. O Benjamin Netanyahu vai aumentar sua retórica e vai terminar o serviço na faixa de Gaza. Enquanto isso, galera, brigas jurídicas não acontecem somente com o Brasil. Sim, na França, por exemplo, na verdade, a União Europeia como um todo, desde 2023, ela vem investigando o X, que é o Twitter, né? Alegando que o Twitter está roubando dados dos usuários, está fazendo manipulação política de acordo com os interesses privados, interferindo em processos eleitorais, só que a investigação não caminha a ritmo muito acelerado. A França não gostou dessa retórica, dessas ações do X, e um deputado francês, que é o Eric Betorel, alega que o X manipulou o algoritmo para fins de interferência estrangeira. E quando a gente pega o Elon Musk, ele tem um posicionamento muito forte em prol dessa direita nacionalista eurocética europeia. Então, por exemplo, apoia a Marine Le Pen, apoia o Nigel Farage, por exemplo, no Reino Unido, apoia a Alternativa para a Alemanha na Alemanha, o Vox, por exemplo, na Espanha, o Chega, por exemplo, em Portugal, os Irmãos Itália, por exemplo, na Itália. Todos esses partidos mais à direita, essa direita nacionalista, anti-imigração, eurocética e tal, é aprovada pelo Elon Musk. Segundo a França, você teve uma interferência, uma ingerência estrangeira do X que manipulou os algoritmos para que conteúdos mais contrários à imigração, nacionalistas, anti-União Europeia, fossem mais divulgados. E isso interferisse na forma como a população pensa e interferisse inclusive no resultado eleitoral, no processo eleitoral. E eu trouxe para vocês. Os dados, eles são de fato o petróleo do século XXI. Se hoje uma plataforma como o X, por exemplo, vocês têm essa noção que isso acontece, né? Seja o Instagram, seja o Facebook, seja a nossa plataforma aqui, qualquer plataforma, ela tem muita noção das suas preferências, das suas localizações. Então imagine, por exemplo, que eu vou fazer um conteúdo aí de propaganda, vou vender um curso e eu preciso de pessoas que se interessem por geopolítica. Hoje as mídias sabem quem clica em fotos de geopolítica, clica em links de geopolítica. Pô, olha como essa informação é preciosa para mim. Ao invés de eu ficar divulgando o meu curso para alguém que, sei lá, gosta mais de gatinhos do que de geopolítica, nada contra, né? Não faz sentido, eu vou perder dinheiro. Agora, a plataforma vende dado dos usuários que estariam interessados em comprar meu curso, eu faço uma propaganda que tem muito mais focado no seu objetivo final. Quando a gente fala, então, de manipulação política, cara, nem se fala. Eu sou um candidato, por exemplo, eu não preciso ser bom, eu preciso ser melhor que o meu opositor. Então, se eu sei, por exemplo, a preferência das pessoas, poxa, aquela pessoa curte muito, por exemplo, defesa dos animais. Eu vou fazer uma propaganda que fale muito mal do meu opositor sobre questão de defesa dos animais, independente se é verdade ou se é mentira, estamos no mundo da pós-verdade, em que o sentimento que a notícia traz muitas vezes é mais importante do que a própria veracidade da notícia. E aí, a partir do momento que a notícia se espalhou, eu acabo com a popularidade daquela pessoa e aumenta a minha popularidade. Ah não, mas o cara gosta mais de economia do que de defesa, por exemplo, de gatinhos e cachorrinhos. Vou fazer uma propaganda específica para esse cara que fale sobre economia. Entende como os dados eles são super importantes para manipulação política e também de padrão de consumo?
Só que, claro, professor, então o Estado tem que regular isso. É aqui que complica a questão, porque o Estado, então, que vai definir como que as plataformas vão poder agir, será que o Estado também não tem interesse de mostrar mais um conteúdo em detrimento de outro? É fato. Então, não existe solução fácil para esse problema tão complexo. É um problema hoje do século XXI. E dentro disso, os procuradores da França estão investigando o X, alegando tanto manipulação política do algoritmo, como também a extração de dados de forma fraudulenta. Segundo os Estados Unidos, os governos democráticos deveriam permitir que todas as vozes sejam ouvidas e não silenciar um discurso que não lhes agrada. Os Estados Unidos, portanto, defenderão a liberdade de expressão de todos os americanos contra atos de censura estrangeira. Ou seja, X, você pode mostrar qualquer tipo de informação que você queira. Caso a França boicote algum tipo de processo ou faça uma investigação com viés político, a França será punida. Entende que é mais ou menos algo parecido com o Brasil? O que os americanos alegam é que o Brasil está censurando conteúdos por motivação política e não exatamente porque ataca a liberdade ou porque ataca a democracia. Só que qual que é a questão que está em voga, né? É a questão de soberania nacional, alegada pelo Brasil e pelos franceses. A França fala que por mais que o X seja uma plataforma dos Estados Unidos, ela está sediada na França. Portanto, tem que obedecer à legislação francesa. Professor, e se não obedecer? Que saia do país, que sofra punições, que sofra multas. Por exemplo, como o X anunciou que não vai obedecer, que não vai colaborar fornecendo os dados, maiores informações, alegando que é uma motivação política, e que o X está sendo acusado de crime organizado, eles falam que maiores investigações ou maiores informações não serão solicitadas. Com isso, a legislação francesa hoje faz com que possa ter processos de busca e apreensão no escritório do X, até mesmo prisões preventivas de executivos do X para prestar os devidos esclarecimentos. Vocês estão entendendo o que pode acontecer? Algo até pior do que aconteceu com o Brasil. A gente pode ter executivos do X ou processos de busca e apreensão contra uma empresa americana que está na França. Isso é pano para manga para que sanções sejam aplicadas. O Trump é um grande defensor do Vale do Silício. Ele é um grande defensor que as plataformas americanas ajam de acordo com os interesses das plataformas, independente de qual país seja, alegando que a liberdade de expressão deve estar em primeiro lugar. Devemos ter, hein, galera? E já adianto para vocês, hein? Escuta o que eu tô falando. Nessa semana, ou talvez daqui 2 semanas. Quando as investigações francesas avançarem um pouco mais, maiores novidades negativas em relação a maiores sanções contra a França e talvez contra toda a União Europeia. A União Europeia, por enquanto, está taxada em 30%. Isso pode aumentar, depende da repercussão política do caso. E para finalizar, pessoal, tivemos também os Estados Unidos no Conselho de Segurança da ONU tecendo grandes brigas com a China. Sim, a China, a gente sabe que tenta adotar uma política bastante pragmática em relação a conflitos internacionais, alegando que não participa de nenhum dos dois lados, isso age como mediador, só que algumas informações vêm dando conta, principalmente dos Estados Unidos e da Ucrânia, que a China está cada vez mais participando do conflito com Rússia e Ucrânia. A Ucrânia fala que existem militares chineses que estão no campo de batalha, e realmente alguns foram capturados, só que uma coisa é o exército chinês, outra coisa são voluntários chineses, são coisas bem diferentes, né? Imagina, se um voluntário brasileiro luta em favor da Ucrânia, quer dizer que o Brasil está participando da guerra? Não, né? A Ucrânia, por exemplo, capturou drones que tinham inscrições Made in China, pode dar um indicativo, né, que a produção de drones vem sendo feita de maneira conjunta, e a Ucrânia fala que a China, e os Estados Unidos também, né, está vendendo equipamentos que estão sustentando a máquina de guerra russa e está comprando combustíveis fósseis dos russos, fornecendo dinheiro para que eles continuem a guerra. Então alega que a China, não aplicando sanções, está colaborando com o conflito. Além do que, a Reuters indica que existem motores que estão sendo fabricados na China, sendo enviados secretamente por meio de empresas de fachada para fabricantes estatais de drones, rotulados como unidades de refrigeração industrial. Tudo isso para escapar das sanções contra a Rússia e sustentar a máquina de guerra. Por isso os americanos foram enfáticos. A China deve parar de alimentar a Rússia com itens de uso duplo, como software, outros produtos tecnológicos, insumos para a produção de armas e equipamentos. A China foi totalmente contrária a isso, alegando: olha, pedimos aos Estados Unidos que parem de transferir a culpa sobre a questão da Ucrânia ou de criar confrontos.
Ao invés disso, desempenha um papel muito mais construtivo na promoção da paz e do cessar-fogo, que vai ser muito mais benéfico para todos os países do planeta. A China alega que os Estados Unidos vendem armas, equipamentos para a Ucrânia, que continuam o conflito. A China vende para os dois lados, e por isso é uma posição muito mais pragmática e que os americanos estão usando a China como tática de tergiversar, né? Ou seja, como mudar a sua responsabilidade. O que o representante embaixador dos Estados Unidos da OTAN coloca é que a China quer que a guerra entre Rússia e Ucrânia continue, porque os Estados Unidos vão prestar mais atenção no conflito no continente europeu e prestar menos atenção em conflitos no mar da China Meridional, ou talvez eventualmente contra Taiwan, contra Filipinas, que são aliados históricos dos americanos na região que é tão importante para os chineses. Ou seja, a China sustenta a guerra na Rússia e Ucrânia para evitar que os Estados Unidos foquem somente na região do Sudeste Asiático e do Extremo Oriente, ou seja, região de maior influência da China. Quem será que tem razão, hein, galera? Deixa aí nos comentários, quero saber sua opinião. No mais, se vocês curtiram o vídeo, tamo junto, beijos, abraços e tchau, tchau.